Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Venho aqui mais uma vez falar com os irmãos sobre o mês sem fome. Dizer para os irmãos que no sábado, dia 11 de julho, nós vamos estar dando plantão na igreja, das 9 ao meio-dia, para estar arrecadando as doações de alimento dos irmãos. E digo para os irmãos também que no domingo nós já vamos estar disparando a lista dos itens que estão faltando para nós fazermos a cesta do mês de julho. E para não ficar nas minhas palavras, quero deixar para os irmãos uma meditação que se encontra em João 15:12, que diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amados, que o amor de Cristo possa estar impactando o coração de cada um de vocês, para que possamos assim juntos não estar levando só a palavra, mas também o alimento para matar a fome daqueles que precisam. Mesmo que você não possa doar, esteja orando por nós e por esse ministério, tá bom? Lembrando sempre, aqueles que puderem, fiquem em casa. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Olá, amada igreja, o nosso boa noite. Passamos aí um domingo na presença do Senhor, pela misericórdia dEle, e falando aí sobre a ressurreição de Cristo, o fato de crermos absolutamente na graça salvadora do Senhor e sabemos que Ele ressuscitou dos mortos, e é isso que temos pregado. Por isso a nossa esperança continua no Senhor, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Nessa noite estaremos falando sobre o exemplo de Cristo na humilhação. Mas antes, quero orar com você. Deus bendito, meu Pai, graças te damos por mais esta noite, este domingo que o Senhor está nos concedendo, sabendo que o Senhor tem confortado o teu povo, principalmente aqueles que necessitam de um consolo, de um conforto, ó Deus, espiritual. Ó Deus, porque o Senhor é Deus zeloso e sabemos que o Senhor não dormita, o Senhor não cochila, o Senhor cuida daquele que persevera em crer nas tuas promessas. Continua, Deus, eu clamo, continua sobre nós o teu olhar de misericórdia, para que saibamos, ó Deus, e o quanto o Senhor é Deus, e sabemos e sentirmos a tua presença, saber que o Senhor em todo momento cuida de nós. A minha gratidão a Deus nessa noite, e clamo por cada família, não só pela Igreja Batista em Rancho Fundo, mas pelas tuas igrejas espalhadas sobre a face da terra, e que sejamos, Pai, uma igreja em obediência à tua palavra, pois assim lhe rogo, agradecido por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Convido então, amado irmão, a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. E assim nos diz a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então está aqui o apóstolo Paulo nos admoestando, nos relembrando que só Jesus Cristo é que pode nos salvar.
Lá em Romanos, ele prega uma mensagem também, amados, e que diz assim, olha, está lá em Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Desde amanhã estamos falando sobre a ressurreição. Ressurreição porque ele renasceu dentre os mortos, reviveu entre os mortos, tornou a tomar a sua vida. Ele disse isso, lá está registrado em João, que darei a minha vida e tornarei a tomá-la. Este é um poder que só cabe a Deus. A manifestação de Deus sabemos que está em Jesus Cristo. Se voltarmos lá em João, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ainda em João, no mesmo capítulo, no capítulo 1, diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Lá no 14, no versículo 14, do capítulo 1 de João, diz que ele tomou forma de carne e habitou entre nós. O fato dele ter habitado entre nós como um ser humano, lá em João, por exemplo, você vai ver lá naquele texto da mulher samaritana, que disse que o Senhor Jesus ele estava cansado da viagem, estava com sede, seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento, então o Senhor Jesus sentia fome, ele tinha todas as características humanas. Quando a gente estuda teologia, que é o estudo acerca dos relacionamentos que Deus tem com a humanidade, vamos notar que, embora Jesus estivesse numa condição humana, ele não perdeu a sua deidade, ou seja, a sua característica divina. Porque Jesus ele era onisciente, onipresente e onipotente. E isso são atributos. Esses atributos são naturais. Ninguém mais tem esses atributos, só o Senhor. Então ele sabe o que eu penso, o que você pensa. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Todo o poder está nas mãos dele, porque ele é dono de todas as coisas. Lá nos Salmos fala sobre a onipresença, a onipotência de Deus. O salmista expressa este atributo natural do Senhor. É dele. Então, queridos, quando começamos a falar sobre a questão da ressurreição, entre os judeus havia uma discussão entre os saduceus. Os saduceus eles não acreditavam na ressurreição, e sim na reencarnação. Então era uma briga entre os fariseus, entre os saduceus, entre os escribas, e no final nenhum dos três queriam ir até Jesus. Já discutimos sobre isso, o modo como o Senhor requer que a gente se comporte diante do mundo. Já falamos sobre a questão da transformação do nosso entendimento, renovando cada dia, porque é isto que Ele quer de cada ser humano. Porque é através desta renovação que vamos entender uma coisa, que é o primeiro passo. Precisamos mudar nossas atitudes, nossas maneiras de agir, porque senão não haverá o que a Bíblia requer e que ela ensina, o arrependimento. Precisamos crer na palavra do Senhor, porque quando nós não estamos crendo na palavra, isto é sinal de que ainda não nos arrependemos. Porque quando nós nos arrependemos, ou seja, mudamos os nossos conceitos, mudamos para melhor, é claro, porque mudamos para uma situação onde nós passamos a crer na verdade, na palavra, porque está revelado aqui tudo aquilo que o Senhor propôs para nós. Então eu gostaria que você se concentrasse nisso. A ressurreição é algo bíblico, não é heresia. Ah, mas e agora? Jesus
ressurgiu, ressuscitou, voltou para o Pai, nos enviou o Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas, que nos conscientiza sobre o pecado. Mas então, há uma promessa, que Jesus Cristo voltará. E se nós crermos nisso, então somos salvos. Nessa passagem, irmãos, de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o 11, Paulo está colocando aqui a humildade de Cristo. Ele não desejou ser como Deus. Embora não vamos confundir quando Filipe disse para o Senhor Jesus, quando ele estava aqui na forma humana, e Filipe disse a ele: mas Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde: ora, Filipe, estás há tanto tempo perto de mim e me dizes tu, mostra-nos o Pai, porque quem vê a mim, vê ao Pai. Os próprios discípulos ali ainda não haviam entendido que a manifestação de Deus estava em Cristo. Como também a igreja não entendeu a chegada de Cristo no Novo Testamento, por isso muitos se atrapalharam em manter-se fiéis à lei do Antigo Testamento. Como já discutimos aí nesse trimestre, a circuncisão, por exemplo, era uma coisa característica onde todo religioso, para crer na salvação de alguém, esse alguém teria que ser circuncidado. Já falamos que a lei, ela trouxe o povo até Cristo. Então Cristo passou a ser a marca, a circuncisão, porque ela não estaria mais ali como estava no órgão genital do menino, estaria no coração de cada ser humano. Então, maravilhoso saber que Cristo veio nos trazer uma nova chance. Porque antes de Cristo vir, deixa eu só relembrar para você, Deus deixou de intervir dentro do povo de Israel aproximadamente uns 300 anos. Não havia mais aquele entrosamento, não havia mais aquela manifestação divina. Deus não estava falando com profeta nenhum. Como se Deus tivesse se ausentado um pouco. É tanto que você vai encontrar aí na sua Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, umas páginas aí em branco. Elas não estão aí à toa, e nem para você fazer anotação. Elas estão aí para te dizer que Deus deixou de visitar o seu povo durante esses anos. Por que isso? Porque a desobediência do povo era muito grande. Os profetas falaram e o povo não ouviu. Surgiu os falsos profetas. Você vê lá que em Malaquias, por exemplo, o Senhor dá uma grande exortação aos sacerdotes. Estavam fazendo vergonha. Porque não adianta você pregar sobre a lei, sobre a ressurreição de Cristo, se você não é cumpridor dela. Vimos que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração que o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, que Ele é enviado de Deus, então nós pregamos isso com convicção, serás salvo. Há uma condição para a salvação do homem, da mulher, do jovem, da jovem, do adolescente, da adolescente. As crianças, por enquanto, ainda não são cobrados a ela este senso de responsabilidade, porque sabemos que da criança vem o verdadeiro louvor, não é mesmo? Mas, como pais, precisamos ensinar as crianças no caminho que devem andar. Então, quando olhamos para a palavra aqui, Paulo está primeiramente aplicando aqui a forma como Cristo agiu, sendo Deus, em forma de carne, não usurpou, ele não desejou, ele não cobiçou ser como Deus, mas ele assumiu a forma de servo. Prova maior, lembra do detalhe? Quando ele lava os pés dos discípulos. Pedro queria se opor, achava que Jesus estava se humilhando, era ele que tinha que lavar, até que Jesus mencionou para ele: olha, se eu não fizer isso, não terás parte comigo no reino.
E aí Pedro, para tentar consertar o que ele havia dito, então lava-me não só os pés, mas a cabeça, o corpo inteiro. E aí Jesus lavou os pés dos discípulos e orientou para que eles assim também fizessem. Por isso que, como líderes, pastores, não estamos aqui para ser servido, estamos para servir. Como cristão, não estamos aqui para ser exaltados, mas para exaltar ao Senhor Jesus, que é dele que tudo procede e tudo está sobre o seu domínio. Entendendo esta posição, então, eu não vou me afastar da minha postura de fé. Eu vou estar ali postático à presença de Deus. Quanto que aquele que não acredita dessa forma e quer se exaltar, muitas vezes fica até soberbo, esses estão se apostatando, estão deixando a sua postura de fé. Nós precisamos dar esse exemplo. Exemplo para os nossos filhos que estão aí crescendo. Exemplo para aqueles que ainda estão sem Cristo e sem salvação, sem conhecimento de Deus. Detalhe muito importante. Entra aí o fator conhecimento. Jesus disse para os escribas: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E eles eram intérpretes da palavra, da lei, mas realmente eles não entendiam como que o Senhor queria que eles fizessem. Olhando então, irmãos, está aqui na palavra: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Pensa bem, acredito que da mesma forma que Cristo esvaziou, ele não foi soberbo. Em momento nenhum ele disse, olha só, eu sou Deus, vocês têm que me respeitar, têm que me acatar, porque eu sou Deus, senão eu vou destruir vocês. Ele não falou isso não. Ele veio para trazer a paz em corações tão atribulados, que era o que estava ocorrendo com toda aquela humanidade na sua época de vida aqui como um ser humano. Então, inclusive o Senhor Jesus disse que ele não veio acabar com a lei, mas veio cumpri-la. Quero então destacar aqui o versículo 8, que diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando eu li esse versículo, eu lembrei lá de Apocalipse, que diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Lembra desse versículo? Muito conhecido. Ser fiel até a morte. Foi isso que Jesus fez. Ele nos deu exemplo de fidelidade. Ele não se deixou levar pela persuasão dos escribas e dos fariseus. E olha que em todo momento de seu ministério, Jesus foi perseguido por eles. Jesus foi questionado, foi pressionado. Vamos relembrar aquele texto da mulher adúltera, que eles levaram até o Senhor Jesus. Olha aqui, mestre, nós pegamos aqui em flagrante essa mulher em adultério. E a lei diz que a pena para o adultério é o apedrejamento. Nisso já estava ali uma multidão de gente com a pedra na mão. E Jesus, já conhecendo os corações daqueles que estavam mal intentados em pressioná-lo para ver o que ele fazia, se ele autorizava apedrejar a mulher, e aí ele ia cair em contradição sobre a lei do perdão, da misericórdia, até que ele diz: bom, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos foram deixando as suas pedrinhas no chão. E na conversa de Jesus com a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? E ela responde: não sei, Senhor. Quem te condenou, mulher? Jesus pergunta, e ela disse: ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Mas vá e não
peques mais. Por isso é que eu digo, Jesus foi o novo conserto para a humanidade. Jesus foi a nova chance. Jesus é a nova oportunidade para o homem que estava perdido. Por isso, estamos falando de Jesus vivo, ressurreto. Isso nos dá a garantia de nossa pregação, porque ele voltará. E qual é a prova, pastor, que você tem que ele vai voltar? É só olhar essa pandemia aí à sua volta. Já matou mais de 58 mil pessoas no nosso país só, no Brasil. É uma peste. Assim como a ebola foi uma peste, assim como a vaca louca foi outra peste, assim como a dengue foi a peste, e todas elas mataram bastante pessoas. E o Covid continua matando. Não acabou, não. E isto faz parte do que o Senhor Jesus havia dito, respondendo alguém que lhe perguntou: Senhor, que sinais vão acontecer, precederem a sua vinda? Vão acontecer antes do Senhor voltar. E aí Jesus fala de várias coisas, como maremotos, terremotos, pai contra filho, filho contra pai, e tudo isso aí a gente já tem assistido. Pai matando filho, filho matando pai. Por isso é que, antes de você se emocionar com alguma mensagem motivadora, que você precisa acreditar, que você não pode desistir, acredite. Você precisa ter conhecimento da palavra, porque senão você vai ser como uma folha seca. Você vai para onde o vento soprar. Ah, mas quem anda pelo Espírito, pastor, é assim, não sabe de onde vem nem para onde vai. Isso aí é diferente de uma folha seca. Porque a folha seca, além do vento, alguém pode passar e chutar você. Mas quem anda pelo Espírito, ninguém te chuta, porque é o Senhor que te guarda. Mas você precisa ter convicção disso e estar alicerçado em Cristo Jesus, que é a rocha da nossa salvação. Então, quando pregamos sobre a ressurreição, nós estamos pregando sobre o Deus vivo e não Deus morto. A Bíblia já nos diz que o Senhor é Deus de vivos e não de mortos. Por isso que aqueles que hoje dormem e que aguardam a volta de Jesus, eles ressuscitarão primeiro. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo dá uma grande explicação sobre isso, até mesmo para consolar pessoas que haviam perdido seus entes queridos. E os que ficarem vivos? Vou repetir o que já lemos aí na quarta-feira, serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Deu uma piscada tão rápida, nem você percebe que às vezes você piscou de tão rápido que é. E é esse o momento em que nós vamos ser transformados depois daqueles que dormiam ressuscitarem para a glória eterna, para a vida eterna. Ah, pastor, mas é aqueles que não dormem no Senhor, quer dizer, estão dormindo lá, mas não dormem no Senhor, eles ressuscitarão para a eternidade do inferno, que já está preparado para o diabo e seus anjos, como nos diz a palavra de Deus. Está lá em Mateus 25. A partir lá do versículo 40, ele vai falar sobre isso. Então, muita atenção, você que está nos ouvindo nessa noite. A maior motivação que lhe fará perseverante na palavra é quando você realmente crer no Senhor Jesus Cristo. Saber que Ele é Deus vivo, ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte ao terceiro dia. E esse terceiro dia foi justamente no domingo, que é o primeiro dia da semana. Por isso, não fazemos mais como fazia a lei, guardar o sábado. Guardamos o domingo. Foi o domingo que foi a nova oportunidade. Isso foi um outro fator também, que muitos israelitas não entenderam, muitos judeus não creram e preferiram ficar pegados à lei, que era o sábado. E quantas igrejas que têm guardado o domingo e o Senhor tem abençoado, tem libertado pessoas, tirado das drogas, da prostituição, tirado das ruas, tirado dos crimes, porque tudo é possível. Olha, se você olhar, por exemplo, lá em Ezequiel 37, foi a leitura diária de segunda-feira,
aquele vale de ossos secos. Ezequiel foi levado numa visão. Olha, profetiza sobre esses ossos aí. Você acredita que eles podem se transformar em gente novamente? Você acredita que eu posso fazer nascer neles os tendões, os nervos, cobrir de pele e depois soprar neles o fôlego de vida, para que tenham vida? E esse processo, aquele profeta viveu. Pois é assim que eu farei com Israel. Israel derrotado por causa do pecado, porque deram ouvido às conversações ruins que corromperam os bons costumes. E é isso que nós precisamos tomar cuidado, querido, para não sermos corrompidos com aquelas conversas superficiais, do tipo, assim tá legal, aqui tá maneiro, tem que ser assim, tem que ser movimentado, tem que ter isso, tem que ter grito, tem que ter pulo. Cuidado. Porque antes de tudo, o primeiro lugar que o Espírito Santo vai visitar na sua vida é o seu coração. Lá ele vai ver se você realmente confia ou não confia. Naum capítulo 1, versículo 7. Deus é bom, fortaleza na angústia, e conhece os que confiam nele. Não adianta eu falar se eu não provar. Não adianta eu querer ser uma coisa que não tenho sido. Na hora H eu fraquejo, eu esmoreço, eu desisto. Basta a luta apertar um pouco e já acho que Deus me abandonou. Deus não abandona ao filho que crê. Deus não abandona o filho que é obediente. Ele honra, ele conduz, ele guarda, porque ele não é Deus morto, ele é um Deus ressurreto em Cristo Jesus, que é a esperança da nossa salvação, e é em quem você precisa acreditar. Está aqui no trecho para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí volto lá em Romanos 10, 9. Se confessares com a tua boca, se creres no teu coração em Cristo, ressurreto, serás salvo. A salvação, ela está aí, disponível. Ela foi comprada com preço de sangue. O início desse ano todo nós debatemos sobre isso. O sacrifício vivo do Senhor. Sacrificou a si mesmo para nos dar esse direito, esta grande oportunidade. A oportunidade, por exemplo, que teve o carcereiro lá de Filipos, onde Paulo e Silas esteve preso. Lá em Atos você vai contemplar esta maravilhosa passagem, quando à meia-noite as cadeias se abriram. O carcereiro apavorado pensou que todos os presos tinham fugido e Paulo, quando vendo ali a iniciativa dele de querer matar-se, Paulo grita: não faças tal coisa, estamos todos aqui. E aí o carcereiro: que hei de fazer para ser salvo? Olha a mensagem de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E foi isso que aconteceu. O carcereiro e a família dele foram salvos naquele momento. Foram batizados porque se arrependeram, porque creram. Lembrando que o batismo é administrado para aquele que crer. Não é para aquele apenas que quer ser batizado. Precisa crer fielmente na palavra. Voltando lá em Romanos, olha, se com tua boca confessares. Aí você vai em Mateus 10, 32, uma palavra do Senhor Jesus que diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, o levarei diante do Pai que está nos céus. E sabe por que ele pode fazer isso? Porque ele é o caminho, a verdade, a vida. Ora, a vida depois da vida, a vida eterna, está proposta para todo aquele que passar por todas as lutas na face da terra, mas passar confiante no Senhor. Por isso que nós não esmurecemos por causa das lutas. Eu sempre cito aquele hino do cantor cristão, o 454, Vitória nas lutas.
a primeira estrofe que diz: temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão e salvação. Sim, Deus é por nós. E aí, irmãos, maravilhosa esta letra. Sim, Deus é por nós. E Paulo, por exemplo, ele diz lá em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ainda diz mais, que nem mesmo a morte nos poderá separar do amor de Cristo. E vimos aí, por esses dias, que tragada foi a morte. Cumpriu-se então o que havia sido dito lá pelos profetas. Por que tragada foi a morte? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Então, ao fazer isso, ele abriu um novo caminho para uma humanidade já perdida, que já não tinha mais a intervenção do Senhor, até que então veio ali da linhagem dos profetas, segundo a Bíblia, o último, que foi João Batista, a preparar o caminho. Porque logo depois dele, o próprio João Batista testificou disso, que o que vem após mim, eu não sou digno de desatar-lhe as alparcas dos pés. E quando João Batista avista Jesus, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Me parece que está lá em João 1:29, esta passagem maravilhosa. E é isso que temos pregado, porque cremos no Deus vivo, revelado em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que breve voltará para buscar a sua igreja. E eu quero que você seja essa igreja. Eu quero ser esta igreja. Por isso estou lutando, estou pedindo ao Senhor, como foi o conselho de Paulo lá em Efésios 6:10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só tem um meio de você fazer isso: crendo na palavra de Deus, exercitando aí a fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Fazendo essas coisas, você realmente estará seguro, porque bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Numa outra tradução, diz-nos ali: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz, bem-aventurado está atrelado à felicidade. Não é aquela felicidade comprada, mas é aquela felicidade que ela é derramada sobre nossas vidas. É a graça do Senhor salvadora que nos purifica da injustiça, conscientizando-nos através da sua palavra que já é revelada para nós e sabendo que teremos a confirmação por meio do Espírito Santo. É algo que você lê, que você se identifica, abraça e não quer mais largar. Infeliz é aqueles que deixam, que largam, que trocam a salvação por conversas vãs, e aí se desviam. Há uma exortação na Bíblia que diz: cuidado, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. A melhor maneira de se manter de pé é sendo obediente ao que me revela o Senhor Jesus Cristo. Se eu for desobediente, qualquer assopro me joga no chão. Então, queridos, estamos chegando ao final dessa palavra, nesta noite. Estamos falando de Deus em Cristo Jesus, ressurreto, que humilhou-se a si mesmo para ser o exemplo, para nos mostrar o que nós deveríamos de ser sobre a face da terra enquanto Ele não voltar. Precisamos lavar os pés uns dos outros, trocando esse miúdo, que não adianta também lavar o pé e não ser sincero, e não ajudar o seu próximo, maldizer dele. O que mais vale
é que você veio para servir. Quando tivermos a consciência de pudermos dizer para alguém assim, conte comigo, e esse conte comigo, na hora que eu precisar, você está ali. Falar da boca para fora, nós vamos fazer, e quando chega a hora, cadê você? Some. Porque aquele conte comigo foi só da boca para fora. Por isso, precisamos ter cuidado, precisamos vigiar. Foi o conselho que Pedro nos dá, está lá em 1 Pedro 5, verso 8. Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por favor, meu irmão, minha irmã, por favor, pastor Márcio, vigie, ore para não dar espaço, não dar brecha para que o inimigo possa arruinar a vida da gente. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está lá o conselho de Tiago para nós. Então vamos gravar isso, porque Cristo é tudo em todos. Se você crer nisso e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo que Cristo está ressurreto, está à destra do Pai, mas voltará para buscar a sua igreja, e se você crer nisso no seu coração e confessar com a sua boca, então serás salvo. É isso que eu desejo para você, para toda a sua família, como aconteceu ali com o carcereiro de Filipe. Ele e a família foram resgatadas através daquele acontecimento, através ali de um apóstolo que foi preso, juntamente com outro, que era Silas, por causa da pregação do Evangelho. Deus tinha ali um propósito. E detalhe, eles não estavam lá tristes, não. A Bíblia revela que eles estavam lá cantando e orando, até que chegou o momento em que Deus abriu as cadeias, quebrou-as, e eles foram livres. É assim que o Senhor faz quando damos credibilidade, quando abrimos o nosso coração. Ele quebra as cadeias que estavam nos aprisionando. Creia nisso e que Deus te abençoe. E eu desejo a todos uma feliz semana. Quero deixar aqui um recado, amada igreja. Vamos, por enquanto, continuar nessa quarentena. Não que eu queira. Lógico, eu também, como os irmãos, cheio de vontade de estar ali no templo, reunido, abraçando, mas ainda não estamos no momento. Creia nisso, tenha um pouco mais de paciência, vai aí orando em família, para que no tempo em que pudermos retornar, possamos estar ali, não enfraquecidos, mas fortalecidos. Lembrando de uma coisa, a igreja está aberta. O que está fechado é o templo. Lembre-se disso. Eu e você, nós aí estamos abertos para ir, pregar, ajudar, e é isso que a tua igreja tem feito, meu irmão. Através do seu pastor, através de um grupo de irmãos que estão aí lutando. Enquanto talvez você está aí orando, nós estamos no campo. Não estamos parados, não. Pode ter essa certeza. Estamos representando a igreja do Senhor Jesus. Porque tudo o que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Tenham todos uma semana feliz. Feche os seus olhos. E que agora o amor de Deus e a graça redentora do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Santo e Divino Espírito continue sobre a sua igreja, ó Deus, não só em Rancho Fundo, mas em todas as partes deste mundo, hoje e sempre. Amém, Jesus. Até o nosso próximo encontro e que Deus te abençoe.